Olá galera, tudo bem? Meu nome é Camila, sou professora de filosofia, como vocês já devem saber, e hoje a nossa aula é sobre filosofia medieval. Antes de entrar no tema, eu queria falar para vocês darem uma olhada na imagem que eu mandei para vocês, o pessoal deve ter mandado, que vai mostrar uma linha do tempo. Queria que vocês dessem uma olhada antes, se situassem. Quero que vocês percebam como os conteúdos das aulas passadas vão se organizar na linha do tempo na história, para a gente começar a associar os filósofos e as questões que são debatidas ao seu tempo histórico e ao seu contexto. Para assim a gente começar a perceber que tem uma razão, uma racionalidade que vai guiar a história, que vai guiar essas questões que vão se desenrolar no tempo. Então tem uma razão para se discutir o que se está discutindo em determinado período, em determinado lugar. E se a gente entende isso, nós conseguimos associar muito mais fácil, por exemplo, na hora de fazer uma prova. A minha ideia é que vocês consigam, por exemplo, ouvir a palavra Sócrates e já entender tudo que está envolvido ali naquele período de Sócrates, o porquê que ele discute o que ele discute, o porquê, por exemplo, o período socrático também é chamado de período antropológico, por que Sócrates representa esse movimento, isso a gente viu numa aula passada, e eu pretendo ficar mandando essa linha do tempo para vocês irem fazendo essas conexões. Ajuda muito na hora de fazer a prova e para entender o mundo, a história, poder ter opiniões informadas, críticas. Então, a filosofia ela acontece na história e ela se desenrola na história. Ela tem motivos históricos para discutir o que discute naquele momento. Por questões didáticas, então, nós costumamos dividir a história da filosofia em 4 grandes períodos: filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Tudo que a gente estudou até aqui faz parte da filosofia antiga. Hoje a ideia é que a gente entre na filosofia medieval. Então, o último assunto que a gente estudou foi sobre o período helenístico. O período helenístico, se vocês olharem a data que ele acontece, ele acaba no século I antes de Cristo, exatamente, né, no marco do nosso calendário, na transição desse evento que se destaca no nosso calendário, que foi o aparecimento de Jesus Cristo e do cristianismo. Então, logo depois do período helenístico, a gente vai estudar um período que é a transição para a filosofia medieval. Ele já pode ser considerado um período que é da Idade Média, porém, ele é muito mais um período de transição do que um período em si mesmo, como é, por exemplo, a filosofia antiga e a medieval. Estou falando da patrística. Então, a nossa aula de hoje ela começa com a filosofia patrística. O que foi a filosofia patrística? A filosofia patrística ela começa no século I depois de Cristo. Ela representa o próprio aparecimento do cristianismo e das questões que envolvem o cristianismo, né? Então, nessa época a gente vai ter padres, filósofos, tentando entender
e discutir questões que o cristianismo traz. Que questões eram essas? Por exemplo, pecado. Eles não tinham a ideia de pecado. O que é o pecado? Então isso começa a ser um ponto de discussão naquela época. O que é esse Deus que é único? Antes tínhamos vários deuses. O que é esse Deus que é único? Como é que acontece essa encarnação, a morte de Deus? O que é o juízo final, o fim dos tempos, ressurreição dos mortos, criação do mundo, um Deus que criou o mundo? Isso tudo traz muitos problemas filosóficos. E para as pessoas mesmo. Como explicar tudo isso? Então a patrística, ela resume esse momento da história que o cristianismo aparece, resume esse momento que a Igreja Romana começa a dominar a Europa, representa esse momento de difusão do cristianismo e defesa do cristianismo. Então muitos vão sair nessa missão de tentar converter os pagãos e tentar conciliar razão e fé. O nosso calendário, ele é um calendário cristão. Ele é um calendário gregoriano. Por isso que ele dá ênfase. Ele foi criado para dar mesmo essa ênfase nesse evento histórico que acontece nesse período que a gente está falando, da patrística. A patrística, ela se inicia principalmente com as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João. Esses dois apóstolos, que também eram intelectuais, junto com os primeiros padres da igreja, eles vão divulgar essa nova religião, divulgar, defender, tentar conciliar com o pensamento filosófico que tinha, grego e romano, herança do período helenístico, que tinha já essa fusão do pensamento grego e romano, e queriam converter pessoas para a nova religião. Então, os temas vão ser esses do cristianismo. Eles também tinham a intenção de explicar como o mal pode existir no mundo criado por um Deus que é plenamente bondoso, que é pura perfeição. Como que pode existir a imperfeição no mundo? Essas são questões inerentes à patrística. Para impor essas ideias cristãs, os padres da igreja transformaram elas em verdades reveladas por Deus, através da Bíblia e dos santos, que por serem decretos divinos seriam dogmas, ou seja, seriam verdades irrefutáveis, inquestionáveis. O dogma é essa verdade, no caso do cristianismo, é uma verdade que é revelada por um ser divino, por Deus, e ela não pode ser de maneira nenhuma contestada. Ela é inquestionável, é um dogma. Com o surgimento do dogma, dessa verdade revelada, os filósofos vão conhecer uma distinção que antes não tinha, que é a distinção entre verdade revelada pela fé ou a verdade que vem da razão, a verdade humana. Ou seja, verdades sobrenaturais ou verdades naturais. Então, pela primeira vez, vai surgir essa distinção e ela vai permanecer durante toda a Idade Média, durante todo o período da filosofia medieval. Tinha uma tentativa muito grande de explicar essas verdades sobrenaturais pelas vias racionais também. Na verdade, a patrística tinha 3 posições que se destacavam mais entre os filósofos, que eram a seguinte. A primeira, então, tinha um grupo de pessoas que acreditavam que fé e razão não se misturam e a fé é maior do que a razão.
tinha um outro grupo de pessoas que acreditavam que a razão e a fé não se misturavam, mas que cada uma só podia falar da sua área, não tinha uma hierarquia de mais importante ou não, porque a fé só pode falar da salvação da alma, da vida eterna, mas não pode falar, não pode explicar o mundo natural, o mundo dos homens. Então, razão explica tudo que tem a ver com o homem no mundo e fé explica tudo que tem a ver com o homem além mundo, além morte e com a sua alma. Então aí já vemos duas posições. Nessas duas, fé e razão não se misturam. Em uma delas, fé está acima da razão e na outra, cada um no seu quadrado. E tinha um outro grupo que achava que fé e razão se conciliavam sim. Mas esse grupo também achava que a fé ainda estava acima da razão. A gente não vai ter, nesse primeiro momento da patrística, um argumento que vai colocar a razão acima da fé. Nesse momento da história, a gente tem alguns filósofos que se destacam, entre eles Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Plotino, Porfírio e Boécio. São alguns, tem outros, mas são alguns que se destacam mais nesse primeiro período, que vai inaugurando a filosofia medieval, mas vai ter muita história para se desenrolar até o século XIV, que é até onde vai a filosofia medieval. Então, a patrística e a filosofia medieval, no geral, vai ter muita influência de Platão e de Aristóteles, só que de uma maneira um pouco diferente. A influência que vem de Platão vem por uma corrente filosófica que é chamada de neoplatonismo, neo de novo, que eram os estudiosos que pegaram os textos de Platão e tentaram traduzir, difundir, classificar, estudar, comentar essas ideias. Do mesmo jeito, teve filósofos árabes que pegaram as obras de Aristóteles e sistematizaram, explicaram, comentaram, traduziram. E essas traduções, esses estudos em cima desses textos, que serão os influenciadores da patrística. É meio indireto, assim. Então, eles são influenciados por Platão numa corrente neoplatônica. Terminando esse processo de transição representado pela patrística, a gente vai ter o surgimento da escolástica. Muitos historiadores, estudiosos, dizem que é aí que a filosofia medieval começa de fato. Então, escolástica vem de escola, e é exatamente esse período em que nós teremos as primeiras escolas e universidades para ensinar filosofia, no intuito de formar padres. Então, é nesse período também que surge a filosofia cristã, ou teologia. Então, assim, a escolástica vai sistematizar todos esses conhecimentos e vai sempre ter como base os textos sagrados, a Bíblia, os santos, tudo vai girar em torno da igreja. É nesse momento também que a igreja ganha esse espaço de poder, esse lugar de poder que vai ser maior, inclusive, que o poder dos próprios reis, das monarquias. Os reis vão se submeter à religião e aos papas, aos padres, aos sacerdotes, às crenças, aos mandamentos. Durante a escolástica, a gente tem as mesmas questões que a gente tinha na patrística, que são essas questões trazidas pelo cristianismo,
E, além delas, a gente acrescentou mais algumas. Uma muito famosa, um problema que surgiu muito famoso, foi o problema dos universais. Esse problema dos universais percorreu de diferentes formas todo o período da filosofia medieval. De forma resumida, o problema do universal era o seguinte. Eu vou pedir a sua ajuda para imaginar comigo essa situação. Imagina uma árvore. Imaginou? Provavelmente você imaginou um conceito de árvore que é universal. Você não imaginou uma árvore específica e quis descrever a árvore específica. Você imaginou uma árvore qualquer que representasse todas as árvores que existem. Esse é um conceito que é universal. Só que na nossa vida real, não existe nenhuma árvore que é universal, que representa todas as árvores. Cada árvore é cada árvore. Nós temos aí a realidade individual da árvore. Então, se você vai no parque, você vai encontrar tal espécie de uma árvore, outra espécie de árvore e assim por diante. Como que a gente resolve, então, esse problema de ter um conceito universal para representar objetos, coisas que são individuais, que são particulares? É uma das formas de explicar o problema dos universais. A gente com certeza vai falar dele de novo, mas isso é só para vocês terem uma ideia. Outro tema muito, muito constante na filosofia medieval, na filosofia cristã, é as provas da existência de Deus e da alma. Como provar que Deus existe? Como provar que a alma existe? Um esforço muito grande para provar racionalmente a existência de Deus, a existência do espírito humano imortal, a existência do infinito criador. Outras questões, a diferença entre razão e fé, a diferença entre corpo e alma, o universo como uma hierarquia de seres. Isso é uma coisa que aparece muito forte na filosofia medieval, onde a gente tem seres superiores que governam, dominam, e seres inferiores que estão subordinados a esses seres superiores. Na filosofia cristã, nós temos Deus, depois os arcanjos, depois os anjos, aí vem alma, corpo, os animais, os vegetais, os minerais. Tem uma hierarquia de seres muito forte. Outra questão que vai ficar muito forte, que eu já citei, é a subordinação do poder temporal dos reis e barões ao poder espiritual dos papas e dos bispos. Tem mais uma coisa muito marcante na escolástica, que era a forma de se discutir as ideias, que ficou conhecida como disputa. Isso pode muito aparecer como uma questão aí para vocês na prova. A disputa era esse momento em que alguém trazia um argumento e outra pessoa ia refutar, ela tinha que defender e tinha que estar muito bem apoiada. E onde que era válido se apoiar nesse período? Não era na ciência. A autoridade não estava na ciência. Nesse período, a autoridade vai vir da Bíblia. Também vai vir das interpretações de Platão, de Aristóteles, ou do Papa, ou de um santo. Então, se você quisesse defender um argumento, você teria que
se apoiar em alguma dessas coisas, senão você não ia ganhar nenhuma disputa. Então, todo o pensamento, todo o argumento, todas as questões, elas estavam subordinadas a esse princípio da autoridade, que era, sua ideia só seria considerada verdadeira se estivesse apoiada ou na Bíblia, ou num Papa, ou num santo, ou em Platão, ou em Aristóteles. Não puramente ditos, mas nessas interpretações que fizeram deles. Nesse sentido, a gente vai ter um cara que vai se destacar, inclusive porque ele defendeu as ideias de Aristóteles e ele meio que conseguiu provar que Aristóteles era um filósofo muito confiável e que ele só não era cristão porque ele nasceu antes do cristianismo, nasceu e morreu antes do cristianismo. E que por isso suas referências eram outras, mas que ele se encaixava muito. Quem defendeu Aristóteles assim foi o São Tomás de Aquino, ou só Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele era filósofo, era um frade, todos os filósofos nessa época vão estar relacionados com a igreja. Vocês já devem ter estudado, a gente também vai falar um pouco disso provavelmente. Quem não produzisse de acordo com o que a igreja defendia era literalmente morto, né? Então todo mundo vai de alguma forma conciliar o seu pensamento com a fé cristã. Tomás de Aquino faz isso, ele mescla a razão filosófica com a fé católica. Ele é um desses defensores de que a razão e a fé, elas são conciliáveis sim. Ele falou que a fé e a razão, ou as ideias da igreja e a filosofia, elas não se excluem. Muito pelo contrário, elas se complementam. Ele vai defender isso. Ele tem uma obra muito famosa, essa cai bastante mesmo em prova, que é a Suma Teológica. O que foi a Suma Teológica? Basicamente, nesse livro enorme, ele defende, ele tenta provar racionalmente a existência de Deus. E para isso ele estabelece 5 vias para provar a existência de Deus. A primeira delas, eu vou só citar as vias, e aí esse livro ele tá gratuito na internet, eu posso mandar também para vocês. Mas de forma resumida, a primeira via é o primeiro motor, Deus como primeiro motor. Segunda via, causa eficiente. Terceira via, ser necessário. Quarta via, ser perfeito. Quinta via, inteligência ordenadora. Nessas 5 vias é tudo para provar a existência de Deus. E as conclusões que ele chega, algumas delas, é que a razão humana e a fé não se excluem, a revelação divina atua de forma a orientar e complementar a razão humana, e ele acaba também defendendo Aristóteles, dizendo que ele só não alcançou as verdades do cristianismo porque ele não nasceu na época do cristianismo, nasceu antes. Outro cara muito importante que vai se destacar, e aqui ele vai ser importante também para a gente entender a transição depois do período medieval para o período moderno, vai ser Guilherme de Ockham, também teólogo e filósofo. Ele defendeu o oposto do que defendeu Tomás de Aquino. Ele já está no grupo de pessoas que separa a razão da fé, separa a filosofia da teologia. Ele fala que cada uma só responde às questões do seu âmbito e que elas não podem se misturar. Além disso, ele defendeu muito
uma doutrina científica que partisse do princípio da experiência. Ele também defendia ideias como causa e efeito. O único momento em que ele, um dos momentos, na verdade, em que ele coloca a ideia de Deus na filosofia dele é para apoiar um raciocínio de causa e efeito, que é mais ou menos o seguinte: imagina que tudo que existe tem uma causa. Eu nasci da minha mãe da mãe dela, e assim a gente vai regredindo até chegar no momento da história em que surgiam os primeiros seres humanos. Os seres humanos surgiam da natureza, ou, se for ser explicado pela Bíblia, do criacionismo. O mundo, os planetas, eles têm, todos têm uma relação de causa e efeito. Eles sempre vão poder ser considerados causa de algo, ou eles são efeito de alguma causa. E aí a ideia que ele coloca é a seguinte: à medida que a gente vai regredindo, vai chegar um momento que a gente não consegue mais explicar, que a gente precisa estabelecer uma primeira causa, uma causa única de tudo. E essa primeira causa é Deus para ele, no caso. Então esse é o único momento que ele coloca Deus dentro da filosofia dele, um dos únicos momentos, para apoiar o raciocínio, porque ele diz que não tem como a gente ficar infinitamente regredindo. Tem um momento que não dá mais. É ilógico. E Guilherme de Ockham, ele era muito lógico. Ele seguia uma lógica que vinha lá dos estoicos. Ele se preocupava muito com essa questão do raciocínio lógico. Então, só para recapitular, nós temos a patrística como um momento de transição. Surge o cristianismo, a igreja ganha força, procura se defender essas ideias. As questões filosóficas são as questões que o cristianismo traz para aquela realidade dos filósofos. Vamos dizer que chegando no auge da patrística, a gente tem a escolástica, que é quando a igreja já está bem estabelecida, bem difundida, onde ela já ocupa espaços de poder, onde ela realmente já domina a Europa. E a escolástica vai ser, de fato, o início mesmo da filosofia medieval, e todo esse período vai durar até o século XIV, quando a gente vai ver um outro processo de transição para entrar na filosofia moderna. Na aula que vem, a gente vai falar mais um pouco sobre algumas coisas da filosofia medieval, vai fechar e já entra na filosofia moderna. Tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Façam os exercícios.